Olá, empreendedores de todo o Brasil, meus amigos e minhas amigas. Continuamos vivendo este momento tão complicado e tão complexo, não só para a vida das pessoas, mas também para a economia. E nesse momento, nada mais importante, em segundo lugar, de tudo aquilo que a gente hoje trabalha para preservar as vidas, para que as pessoas tenham saúde, mas também nós não podemos esquecer dos negócios, das empresas e dos empregos. E com essa visão, empreendedor entrevista, conversa com diversas pessoas, com diversas lideranças que nós temos no mundo do empreendedorismo no Brasil, e não poderíamos deixar de conversar com uma das pessoas que mais tem atuado em prol e no sentido de valorizar o trabalho das micro e pequenas empresas em todo o Brasil. Eu falo de Luiz Carlos Floriani, que durante vários anos esteve à frente da FAMPESC, entre diversas outras atuações classistas e setoriais, e hoje comanda como superintendente do Banco do Empreendedor. Uma instituição que todo empreendedor deveria conhecer. Se não a conhece ainda, deveria conhecê-la, porque foi uma das pioneiras, se não foi a pioneira, do crédito de confiança no Brasil. Então, é uma instituição que marca uma posição, finca uma bandeira muito importante no campo do empreendedorismo, do microcrédito, e hoje, não com nenhuma sombra de dúvida, exerce um papel fundamental na retomada que nós fatalmente teremos que ter da nossa economia, da vida das empresas, dos empreendedores de todo o nosso país. Estou aqui, tenho a grata honra de conversar com o Luiz Carlos Floriani. Floriani, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Hector? É um prazer estar aqui conversando contigo, apesar do momento delicado que vivemos, mas eu acho que é de fundamental importância esse trabalho que o Canal do Empreendedor está fazendo. Principalmente considerando que nós vivemos uma crise absolutamente sem precedentes, onde, sem a menor sombra de dúvida, ninguém sabe exatamente como ela se instalou e muito menos sabe quando ela vai embora. Por mais que todos estejamos buscando até milagres, se você me permite a expressão aí, para que ela vá o mais rapidamente possível embora. Mas talvez, eu não tenho muita dúvida na afirmação que eu vou lhe fazer, é o maior desafio que o empreendedor, de maneira geral, tem à sua frente desde a Segunda Guerra Mundial, que para a grande maioria de nós nem saberíamos o que dizer além do que os nossos avós contaram. Mas definitivamente, do ponto de vista de paralisação da atividade econômica, da cadeia econômica e da cadeia, por que não dizer, de consumo mundial, algo parecido com isso somente na Segunda Guerra Mundial. Então, se me permite, Hector, é um momento muito importante, definitivamente, e aí a importância desse trabalho que o Canal do Empreendedor está fazendo, para que, de alguma forma, os empreendedores conversem, busquem, através das suas experiências, alternativas. Porque também, apesar de nós termos esse desafio monstruoso para superar algo completamente desconhecido, não podemos nos esquecer, principalmente nós brasileiros, que superar desafio não é novidade para nós. Enfrentarmos barreiras, enfrentarmos planos econômicos, que a gente até perdeu a conta de quantos planos. Esses dias eu até conversava com um amigo seu e comentava qual foi o último grande desafio da tua carreira, Floriani, do ponto de vista assim, de algo que te assustou mesmo? E eu dizia que eu não tinha a menor sombra de dúvida que o último grande susto, daqueles que realmente deixam você meio sem alternativa num primeiro momento, tinha sido o plano Collor, quando num determinado dia, numa determinada manhã, nós acordamos e não tínhamos mais que 50 cruzeiros nas nossas contas, com tudo bloqueado, sabe? Se a gente parar para pensar, não era muito diferente do que está acontecendo agora, do ponto de vista da expectativa do que eu vou fazer amanhã sem recurso. É claro, hoje, se você me permite, nós temos um primeiro grande cuidado, que é o cuidado da saúde. Infelizmente, nós estamos aí, me perdoe a expressão, nós estamos aí seguidamente sujeitos a N opiniões, muitas delas
que não merecem relevância, e aí eu faço um primeiro desabafo nessa tua entrevista. Acho que a justiça deveria agir com mão forte em cima de todas essas fakes news, em cima de todas essas mentiras, seja de direita ou seja de esquerda, qualquer um que esteja num momento tão crítico como esse. Floriane, a sua vasta experiência no contato com o pequeno empreendedor, principalmente aqueles que têm pequenos negócios, que, de uma maneira geral, em todo o Brasil, são aquelas empresas que lutam diariamente pelo seu faturamento, ou seja, não têm grandes reservas. Na sua conversa com eles, tanto como no longo tempo que você tem como dirigente de instituições que abraçam o micro e pequeno empreendedor e hoje como gestor do Banco do Empreendedor, o que você mais escuta do empreendedor hoje como análise desse momento e como finalmente como necessidade, aquilo que ele mais hoje necessita para atravessar esse momento e depois para pensar em retomar e voltar os seus negócios no patamar, pelo menos no patamar que eram antes? De maneira muito prática, nos últimos dias, aquilo com que a gente mais se deparou foi com o pânico. Infelizmente, existe, por N motivos, e alguns até muito bem justificados, um pânico estabelecido em relação à falta de perspectiva, porque a impossibilidade de visualizar uma alternativa de fim da crise, ela realmente, esse ponto realmente gera pânico nas pessoas. Eu vou perder tudo que eu construí na vida toda, sabe? Quando se trata de pequenos negócios, é pior ainda. É muito pior. De uma Pequenos certa negócios, forma, a maior incerteza seria a própria incerteza, então? A própria incerteza é o nosso maior problema. A própria incerteza. É diferente, por exemplo, de você ter consciência e informações fidedignas. Daqui a 30 dias tudo acabou e o mundo volta ao normal. E você se preparar para uma espécie de comportamento de espera por 30 dias. Sabe? Onde você se adapta sabendo que ao final de 30 dias tudo volta ao normal. Agora, quando você não sabe se é 30, 60, 90, 120, e me perdoe, você vai dizer, mas de onde você tirou esses números todos, Floriano? Eu estou tentando buscar informações, mas são mais considerações subjetivas, baseadas no contexto de que países desenvolvidos também não sabem quando vai acabar. Então, vejam bem, eu não estou nem tomando por base desinformações provocadas por este ou aquele, trazendo aí possibilidades, sejam do bem como do mal. Eu estou tomando por base informações que vêm de países que até poucas semanas atrás era inimaginável que fossem tremer por causa de uma crise. Então, quem somos nós brasileiros que estamos aí querendo dar os nossos primeiros passos no desenvolvimento para achar que sabemos mais que os outros? Não. Não podemos nos imaginar saber mais que a Alemanha, não podemos nos imaginar saber mais que o Reino Unido, que uma China, que os Estados Unidos. Precisamos, sim, nos aproveitar, porque, me permita a expressão, Hector, de certa forma, nós fomos beneficiados. Imagine esta crise, esse vírus se instalando inicialmente no Brasil e o que seria de nós. Então, ele se instalou lá na China, já está percorrendo a Europa, está na América do Norte, chegando finalmente aqui na América do Sul, dando para nós N possibilidade de informações para que a gente se prepare. Agora, voltando aí para os negócios, é importante que as pessoas consigam raciocinar sobre o mesmo aspecto da saúde. O que está se fazendo em termos de saúde, considerando que nós não temos infraestrutura para atendimento de massa? Ou seja, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, nós não teremos como atender e entra até aquela economia de guerra lá, famosa de eu tenho que selecionar quem vive e quem não vive. Do ponto de vista da economia, nós também precisamos raciocinar desse jeito. A pergunta que eu gostaria de fazer para você, Floriane, a pergunta que eu gostaria de te fazer, ela se relaciona justamente com algumas projeções que hoje dão conta de algo em torno de 5% de retração de PIB. Né? Isso, obviamente, tem impacto em todo mundo. Não tem dúvida que isso gera um efeito cascata, né? Que chega
em todas as pontas, né? Prejudica e faz com que a retomada seja cada vez mais difícil. Você imagina, dentro da tua ótica, como hoje gestor de uma instituição financeira que se relaciona com o micro e pequeno empresário, qual seria a capacidade de articulação que hoje esse setor, que representa a grandíssima maioria das empresas, dos CNPJs no Brasil, como seria o processo de organização dessas empresas para que pudesse ter um diálogo a nível político, a nível institucional, para que haja, de uma certa forma, uma ação coordenada e conjunta para que essa retomada seja menos dolorosa e talvez com um pico ou com um formato mais parecido com o V do que com o U? Veja, eu entendo que o próprio governo federal, ele já se mostrou bastante preocupado. O que nós temos, definitivamente, é uma máquina muito difícil de ser trabalhada, todo brasileiro sabe disso, que tem grandes dificuldades de resposta de curtíssimo prazo, e neste caso especificamente, as respostas deveriam ser de muito mais que curtíssimos prazos, pela delicadeza com que nós estamos, pela qual nós estamos passando. Veja, um paciente que está na UTI, ou as medidas são as urgentes, as relevantes, ou você tem o respirador, como diz o pessoal lá, ou você tem todos os equipamentos, ou tu vai perder o paciente. A economia brasileira, e principalmente a economia dos pequenos negócios, está na pré-UTI. O que ninguém quer é que ela vá para a UTI. Porque da mesma forma como a saúde, nós temos problemas de infraestrutura para atender todo mundo ao mesmo tempo, na economia, se todos os pequenos negócios, se a micro e pequena empresa for para a UTI ao mesmo tempo, nós teremos grandes problemas. Por que eu digo grandes problemas? Quem é que de verdade distribui renda e dá capacidade de consumo todos os dias? São os pequenos negócios, gente. Pequenos negócios não faz poupança, não faz aplicação em mercados e assim por diante. Pequeno negócio capta e utiliza. É quase que da mão para a boca, né, como se diz. É quase que da mão para a boca. Nós estamos falando dos responsáveis por 60% dos empregos hoje no país. Eu não falo nem dos 90 e tantos por cento, 98% que representam em número de empresas, os MEIs e a micro e pequena empresa. Eu falo dos 60% dos empregos. Por quê? Por que eu digo que o governo federal não deixa de já ter demonstrado grandes preocupações e nós vamos conseguir algumas coisas num prazo muito mais rápido do que foi conseguido até agora? Porque o que nós não podemos ter é um choque no consumo. E aí, você me perdoe, eu vou voltar um pouquinho atrás. Ao invés do pânico do empresário, e aí eu estou falando do MEI, aí eu estou falando do informal, aí eu estou falando do micro, do pequeno, do médio, do grande, ao invés de pânico, gente. Pânico não faz bem para ninguém. Pânico só atrapalha. Ao invés do pânico, vamos usar a nossa competência, eu diria, de termos chegado onde chegamos, e vamos avaliar o momento. Primeiro, vamos avaliar como eu estou, o que eu preciso. Eu estou preparado para ir para uma guerra, porque o que nós estamos enfrentando é uma guerra com um inimigo muito pior do que os inimigos tradicionais de uma guerra, porque nós nem enxergamos esse inimigo e não sabemos como ele age todos os dias. Mas nós estamos indo para uma guerra. E ir para uma guerra exige que primeiro você se avalie e as ferramentas que você precisa para enfrentar essa guerra. E aí você vai me dizer, pois Floriane, mas o pessoal deve estar te perguntando toda hora sobre crédito, porque normalmente dinheiro é a primeira ferramenta que todo mundo acha que vai resolver. É exatamente a pergunta que eu ia fazer para você agora, Floriane. Você hoje na cadeira hoje de superintendente do Banco do Empreendedor deve receber diariamente uma série de questionamentos, de pedidos e de demandas em relação à questão do crédito para essas micro e pequenas empresas. Como que hoje o banco na verdade a gente não pode nem dizer que se preparou, porque ninguém se preparou para isso, mas como que o banco conseguiu correr atrás e construir uma lógica que possa enfrentar esse momento? A gente pode verificar no próprio site, o site do banco está aqui, que você pode entrar lá e conferir uma série de informações, mas ali já tem inclusive algumas recomendações que vocês fazem para o empreendedor. Conta um pouco como o banco está administrando esse momento e como ele está criando alternativas para que possa ser sempre e cada vez mais um parceiro do empreendedor. Eu vou te responder e logo na sequência eu vou fazer uma recomendação para o empreendedor que estiver nos ouvindo. Primeiro,
Nem o Banco do Empreendedor, nem banco nenhum desse país, seja banco privado ou seja banco estatal, está preparado para a quantidade de recursos que um momento desse precisa. Ninguém está preparado. Não tem condições. Só para você ter uma ideia, Hector, e as pessoas que estão nos ouvindo, no final da primeira semana, depois que nós retornamos à atividade no dia 30, final da primeira semana, eu tinha 1.000 pedidos encostados. 1.000 pedidos é praticamente o que a gente faz de clientes novos, leva 3 meses para uma organização como a nossa levantar. E isso prospectando todos os dias. Em uma semana eu tinha 1.000 pedidos na plataforma, fora os clientes tradicionais. E isso não é o Banco do Empreendedor, isso aconteceu com todos os bancos, cooperativas de crédito, tudo que você possa imaginar. É tanto que o Badesc lançou uma linha emergencial muito boa, fora de série, 50 milhões o governo do estado destinou para micro, pequena e média empresa ali, 50 milhões de um programa chamado Badesc Emergencial, numa condição excepcional. Em 7 dias os recursos acabaram. Subiu tudo. E nós estamos falando de uma operação pequena, recursos de 15 a 150 mil. Em 7 dias os recursos acabaram e tem uma fila de espera sem tamanho. Por isso que eu estou te falando que não tem como mensurar a quantidade de recursos por uma crise que a gente não sabe quando acaba. Agora, tu imagina você ter que financiar o faturamento das empresas todas por 2 meses. De onde busca esse dinheiro? Não tem como buscar. Por isso a pergunta que eu te fiz anteriormente, né? Da questão justamente da articulação para que junto ao governo federal, que a gente sabe que existem diversos fundos, diversas fontes de recursos que estão no governo federal e que muitas delas até estão até certo ponto paradas e que poderiam ser deslocadas em algo que imitasse um plano Marshall que teve na Segunda Guerra, que financiasse uma reconstrução, digamos assim. Porque se nós não temos a destruição dos prédios, porque não tem, é uma guerra sem bombas, mas nós temos a destruição da economia e, digamos, de todo o arcabouço que é, de fato, a micro e pequena empresa. Então, talvez esse seja um caminho de articulação do próprio empreendedor, que ele possa se unir dentro desse espírito de reconstrução e reivindicar junto ao governo federal esses caminhos que, se não são claros, né, se não são diretamente claros, mas a gente sabe que eles existem e são possíveis. Definitivamente, a tua pergunta ela é muito interessante do ponto de vista de que nós temos que avaliar onde é que estão as maiores fontes de recursos para que elas cheguem na ponta. Tá? Nós sabemos. Uma delas é o Tesouro Nacional, outra é o BNDES, alguns fundos, como você mesmo comentou. O nosso problema é o arcabouço legal para que essas ações sejam desencadeadas e se transformem em prática, porque nós não podemos esperar 6 meses. Daqui a 6 meses não existe mais mercado. Nós precisamos disso, muito disso em abril. Num primeiro momento, o governo tomou já algumas medidas, que foi financiar parte da folha de pagamento de pequenas e médias empresas, 2 folhas de pagamento. É claro que muitas reclamam por causa do acesso, isso é evidente que reclamam, mas não é de hoje que a gente tem conversado com os empreendedores de maneira geral também, que ou se profissionalizam, ou fazem a coisa correta, ou na hora que precisarem terão problemas. Então, muitos continuarão a ter problema, porque agora necessitarão de escrituração que não tomaram cuidado lá em algum momento, lá no passado. Então, não dá para simplesmente transferir recursos para eles. Me desculpe, não é uma crítica destrutiva, é construtiva. Faz horas que nós e várias lideranças têm chamado a atenção da importância de todos terem uma contabilidade plena, de estarem preparados para uma nova economia que é digital, que é eletrônica e assim por diante. Mas eu estou te dizendo tudo isso porque alguns esforços estão sendo feitos e, diga-se de passagem, o orçamento de guerra aprovado no Congresso proporciona agora que você corte um monte de caminhos para que alguns recursos cheguem. E já tem alguma coisa sendo trabalhada. Passou no Senado semana passada um programa de apoio à micro e pequena empresa que vai trazer aí cerca de 20 bilhões para o mercado, que eu digo para ser repassado pelas instituições financeiras. Tem um outro programa de microfinanças, tem outros programas do BNDES. Tudo isso está acontecendo. Mas me deixa chamar a atenção das pessoas que não adianta cobrar dos governos se nós não fizermos o dever de casa, gente. Dever de casa quer dizer o quê? Eu comecei a falar ali atrás há pouco. Quer dizer o quê? Parar, refletir, se avaliar e, antes de tudo, fazer uma avaliação do seu fluxo financeiro. Nós chamamos de fluxo de caixa. Espera um pouquinho, ao invés de sair correndo, querendo 2 meses emprestado para aguentar faturamento, vamos ver quanto eu preciso de verdade.
Tem uma série de despesas, Hector, que elas já estão sendo postergadas automaticamente. Se os bancos, como eu te falei, não tinham recursos para liberar agora nessas primeiras semanas, mas eles imediatamente já arranjaram soluções de postergação das dívidas que estavam ativas das pessoas, jogando para 60, 90 dias, jogando para o final dos contratos e assim por diante. Uma série dessas soluções. O governo federal postergou tributos, uma série de tributos, inclusive os simples das pequenas empresas, sabe? Fundo de Garantia, INSS, jogou lá para frente para dar tempo. Na realidade, o que estão querendo fazer aqui também? Achatar a curva, como a gente fazendo analogia com a saúde. Tá? Dar um pouco mais de sobrevida. Porque tu imagina, se tivesse que pagar tudo, não tem dinheiro para liberar na hora. Talvez, Floriane, poderia tentar fazer um paralelo. Eu diria que alguns setores, em alguns momentos, interpretam a nossa situação realmente como uma situação de disrupção, né? Ou seja, é algo que, digamos, o mundo de amanhã não vai ser igual ao mundo de hoje. Ou seja, tratar o futuro como nós tratávamos o passado, muito mais gente vai sofrer, muito mais gente vai cair pelo caminho. Essa é uma leitura, né? A outra, mais conservadora, eu diria, seria de que, olha, em algum tempo, não se sabe, não se consegue precisar quanto tempo, as coisas voltam ao normal, ou muito perto daquilo que eram antes. Ou seja, são duas visões que, se elas não são antagônicas, mas eu diria que elas interpretam a situação e o pós-crise do Covid-19 de maneiras distintas. De qual delas você se aproxima mais em termos de pensamento? Ou seja, de um lado, de uma certa maneira, vão ter que romper com uma série de parâmetros e padrões que são estabelecidos para, como se a gente estivesse vivendo um pós-guerra de fato, socorre todo mundo e depois tenta arrumar a casa e todo mundo vai ter que se enquadrar numa nova situação, ou tratar de uma forma parecida como se tratou, e que as empresas tenham que se enquadrar para se habilitarem a esses créditos, a essa oportunidade, a essas boias de salvação que estão sendo lançadas hoje. Então são duas maneiras distintas, pelo menos na minha interpretação, de se encarar esse momento para as empresas, né? Então é importante que você, como uma liderança determinante nesse setor e representante de diversos segmentos dentro desse setor, poderia analisar essas duas possibilidades, essas duas tendências, e como o banco estrategicamente está se colocando em relação a isso. Veja, é fundamental que eu te diga que, primeiro, até não respondi lá atrás para você, o banco estrategicamente parou, pensou, fez a sua reflexão num primeiro momento, avaliou os seus fluxos e as suas possibilidades, e a decisão, que não deve ser diferente da grande maioria, por isso que tem algumas pessoas reclamando, foi de nós estamos há 2 semanas, agora 3, ligando para todos os nossos clientes. Nós temos 6.500 clientes na carteira e a gente definiu como prioridade conhecer a situação de cada um deles. Não seria justo nós abrirmos uma carteira e esquecermos aqueles que nos trouxeram até aqui. Então, não é justo para o Banco do Empreendedor, como não é justo para empresa nenhuma. Empresa que, num momento de crise, esquece aqueles que ajudaram a chegar onde chegou, vai ter problemas no futuro. Então, a gente está fazendo esse trabalho para analisar situação por situação, quem precisa de repactuação, quem precisa única e exclusivamente de uma folga, um certo fôlego, porque não foi tão atingido assim, quem precisa de mais recursos, tudo isso nós estamos fazendo e agora já estamos atendendo novos clientes também, graças a Deus, dentro das nossas possibilidades limitadas. Só para você ter uma ideia, até limite nós diminuímos, porque você tem que entender que o momento é de atender o maior número possível de empreendedores. E não livrar-se o mais rapidamente possível do capital que você tem para os primeiros que aparecerem. Não. A visão, principalmente de uma organização social como o Banco do Empreendedor, é dar oportunidade para o maior número possível. Por isso, um dos nossos objetivos práticos, Hector, foi justamente também chamar os clientes para esta linha de orientação, faça o dever de casa primeiro, porque como nós estamos todos, essa é uma expressão que tem sido muito usada nos últimos tempos, estamos todos no mesmo barco, e a crise está afetando a cadeia produtiva como um todo, você precisa também conversar com os seus fornecedores, eles também precisam entender, nós precisamos ganhar tempo como cadeia produtiva, onde todos passam a entender todos, e onde, me desculpem, agora eu chego na tua pergunta,
onde nós temos que mais ou menos atuar como, de certa forma, está atuando a saúde, sabendo que nós vamos perder vidas, mas trabalhando para perdermos o mínimo possível. Esse é um trabalho que é feito na saúde e tem que ser feito na economia. Nós não estamos falando de coisa do ponto de vista analógico muito diferentes. Nós estamos falando da possibilidade de sobrevivência num primeiro momento e ressurreição no próximo momento. Agora, é importante que as pessoas que nos ouvem, independente do tamanho dos negócios, entendam, aqueles que ainda não entenderam, esta não é uma crise passageira. Esta não é uma crise que nos permite sonhar em voltarmos a ser como éramos antes. Não dá para pensar assim. É sonho. Não vai acontecer. Algumas ações que estão sendo tomadas, elas vêm de encontro agora, obrigatoriamente, à utilização da nossa criatividade e inovação de forma inconteste. Algo que nós demoraríamos muito tempo para fazer, como alternativa de atendimento ao nosso consumidor, nós estamos sendo obrigados a fazer. Agora, veja, se descobrirmos algumas alternativas, como realmente muitos estão descobrindo, num dos piores momentos da nossa existência, por que voltaremos atrás depois que a crise passar? Me perdoe, nós não vamos voltar. Nós não vamos voltar, primeiro, porque descobrimos maneiras mais otimizadas de chegar aos resultados que precisamos, e segundo, porque o consumidor também vai entender que ele pode ser muito melhor atendido do que era antes da crise. Bom, então, isso é fundamental que as pessoas tenham essa consciência. Bom, nós estamos aqui conversando com o superintendente do Banco do Empreendedor, Luiz Carlos Floriani, e a nossa conversa ela partiu para diversas direções e, obviamente, e isso eu não tenho nenhuma dúvida, que o empreendedor pode ter uma visão mais clara do momento, de alguém que já esteve em vários lados deste grande balcão que é o mundo do empreendedor, do pequeno empresário, do médio empresário, do microempresário. E aproveitando essa oportunidade rara, essa oportunidade muito boa que nós estamos tendo de conversar com o Floriani, eu quero, indo para o final da nossa conversa, eu gostaria de pedir para o Floriani dar a mensagem final dele, que obviamente é uma mistura, digamos assim, uma combinação de realidade com otimismo, mas que ele possa transmitir a mensagem dele como na grande experiência, na larga experiência que ele tem e na vivência dele como superintendente do Banco do Empreendedor. Floriani, converse e se despeça dos nossos amigos empreendedores de todo o Brasil com a sua mensagem, por favor. Eu preciso dizer para todos aqueles que estão acompanhando o canal do Empreendedor que é fundamental que entendam que nós estamos passando por uma prova, a prova talvez mais difícil da nossa existência como empreendedores. O Hector chamou a atenção, eu já fui um empreendedor informal, já fui de microempresa, porque na minha época não tinha MEI, já fui de pequena, de média empresa, hoje sou gestor de organizações e assim por diante, acompanho milhares de empreendimentos todos os dias e torço e faço todo o possível para que tenham sucesso. Mas, definitivamente, eu tenho consciência e quero que todos tenham consciência que nós vamos superar tudo isso. Definitivamente, nós vamos superar. Também não quero ser cético, mas quero que sejamos realistas. Superaremos, e após tudo isso, alguns sairão muito mais fortes do que chegaram, alguns irão desaparecer, como uma lógica do mercado, tá? Onde ele faz um grande teste com todos. Agora, não podemos dizer que todos não temos a mesma oportunidade, independente do tamanho. Eu tenho um recado que eu não posso deixar de dar. O empreendimento, ele tem dois ativos que são fundamentais. Um ativo é o colaborador e outro ativo é o cliente. São os dois ativos mais importantes de uma empresa. Tá? Tome muito cuidado com o que vai fazer com seus colaboradores. Seus colaboradores são consumidores. Às vezes eu entendo que alguns são apressados demais em se desfazer de despesas e, infelizmente, entendem colaborador como uma despesa. Entenda que ele não é uma despesa, ele é um dos teus melhores ativos. O que pode acontecer é que você selecionou mal, a culpa não é dele, é sua. Então, desfazer-se desse ativo
tá? Pode contribuir para o desaparecimento da tua empresa, porque passada a crise você vai precisar de pessoas que te façam voltar com toda a força para o mercado. Tá? Não se desfaça desse ativo. Negocie tudo o que puder para manter esse ativo. O segundo ativo é o consumidor. Super importante. Quem sobrevive sem esse ativo? Tá? Não é porque nós estamos em crise que você pode esquecer dele e buscar alternativas de atendê-lo dentro dos meios legais. Muitas vezes atender o consumidor, atender o cliente, como nós dizemos, pode significar fazer isso que o Hector está fazendo. Dar um toque para ele e perguntar como é que vão as coisas. Quantos deles estão em pânico que precisariam de 10 minutos do seu fornecedor dizendo: eu estou do teu lado, eu acredito em você. Tá? Isso tudo vai passar e eu quero estar junto contigo. Porque essas lembranças vão ficar, gente. Essas lembranças vão ficar. E isso é fundamental. Nossos 2 principais ativos precisam ter tranquilidade. Para não dizer para você, quando eu citei o ativo colaborador, o nosso ativo colaborador, não te esqueça, ele é consumidor. Tirarmos a capacidade de consumo do mercado é definitivamente apressarmos a nossa ida para a UTI. Tá? Tirar a capacidade de consumo é suicídio. Precisamos trabalhar, assim como o próprio governo demonstrou isso muito claramente, está trabalhando, para não, ou não é utópico demais, mas para que seja o mínimo possível o impacto com a diminuição da capacidade de consumo. Para quê? Para manter a cadeia econômica funcionando. Mas isso não depende só de governo, depende de cada um de nós também. Depende. E aí precisa corte corte em despesa, precisa corte até no nosso prolabore. Não é só demitir empregado, não. Tem um monte de coisa que nós não podemos fazer. Podemos ficar um mês sem regalia, um mês sem carro novo, um mês sem barco. Não esqueça, nós estamos tendo que refletir sobre a continuidade da nossa economia e, por consequência, dos nossos negócios. E, neste momento, o empreendedor tem que entender que ele tem que estar preparado para investir tudo. Porque empreendedor bom sabe que, se tiver que investir agora para sobreviver, ele recupera lá na frente. Agora, se ele não souber fazer isso agora, ele vai perder tudo que tem agora e não tem uma recuperação, não tem mais o que recuperar lá na frente. Então, portanto, não entendam essa minha colocação, esse meu apelo como cético. Entendo como um apelo de empreendedor para empreendedor, porque a solução está mais nas nossas mãos do que qualquer um pode imaginar. Sempre quem salvou esse país em todas as crises foram os empreendedores. Não será diferente dessa vez. Vai exigir mais sacrifício, vai exigir mais sangue, vai exigir muito mais reflexão, muito mais paciência, persistência, perseverança, tudo que você possa imaginar. E vai exigir, acima de tudo, muito mais amor, muito mais paixão pelo nosso negócio, pela nossa família, pelo nosso povo, pela nossa economia, pelo nosso país. E daqui a 60, 90, 120 dias, até o final deste ano, nós estaremos fazendo uma outra entrevista com o Hector e estaremos contando como saímos. Esse vai ser o lado bom. Gente, com essas palavras, eu só posso dizer para todos vocês que estão nos assistindo que, na verdade, a gente se reuniu aqui, todos nós, de maneira virtual, para uma entrevista e acabamos tendo uma palestra. Uma aula magna, né, de uma pessoa que durante uma vida já se envolveu com o tema do empreendedor, que hoje ele continua sendo um gigante como defensor da pequena e da microempresa, do pequeno microempresário e dos empregos que eles geram. Então, essas palavras do Floriani, elas nos trazem o realismo e o otimismo e uma reflexão, né, para que todos nós possamos, a cada dia, né, neste momento tão complexo, continuar acreditando em primeiro lugar e, fundamentalmente, aproveitando o recado do Floriani, que nós acreditemos em nós mesmos. E dessa forma eu me despeço com um grande abraço. A TV Empreendedor, a empreendedor.com.br, está sempre de braços abertos, com os melhores temas, com os melhores assuntos, com as melhores informações para que você possa estar atualizado e principalmente energizado nesse momento tão especial e tão peculiar da vida e da economia do Brasil e do mundo. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima. Por 25 anos, a iniciativa empreendedora brasileira tem ao seu lado um grande parceiro. Em quase 300 edições, a Empreendedor oferece caminhos, ideias e soluções para empresários e seus negócios.
Daria apenas para imaginar, nesse tempo, quantos homens e mulheres, ao folhearem essas páginas, decidiram: eu vou empreender. Ao lançar a Empreendedor em 1994, a palavra empreendedor não constava em nenhum dicionário brasileiro. A Empreendedor agora é digital. De um canal de informação, nos tornamos uma plataforma de interconexão, apoio e sempre com a melhor informação para todos aqueles que empreendem ou querem empreender. A Empreendedor convida você a fazer parte desse novo mundo do empreendedorismo, conectado, intenso, rápido, exigente e, por isso mesmo, fascinante. Empreendedor. Gestão e negócios inovadores e sustentáveis.